Grande Xará, como é que tá, cara? Beleza? Beleza, cara. Satisfação estar aqui com você, cara. Pô, Pô, nem te conto. Prazer que é. pô, Eu recebi o imagina. convite, pô, bem lisonjeado, bem feliz mesmo, cara. Tive que controlar a ansiedade, você ficou sabendo. Você falou, né? Imagina, cara, imagina. Vai ser um bate-papo bem agradável aqui. Você é um cara que entende bastante do que a gente vai falar aqui nessa live de hoje. Eu mesmo não saco tanto dessas teses aí promissoras, cripto, DeFi, blockchain. Certo. Tem bastante coisa para falar. A gente nem se propõe em fazer uma live muito longa, é só um bate-papo mesmo para a gente conhecer um pouquinho. Para começar, se apresenta rapidinho para a gente, um minutinho, só para a galera conhecer quem é você, para a gente trocar essa ideia aí. Legal, Mas legal. Cara, pô, Rafael Marques, xará aí, do nosso mestre. Cara, eu vim do meio acadêmico. Eu sou formado em Direito, mestre em Direito Processual e Político, pós-graduado em Direito Civil, Contratual e Empresarial. Então, eu trabalhei muitos anos com direito bancário, recuperação de crédito, cédulas de crédito, toda essa questão burocrática da recuperação do dinheiro pelo sistema financeiro tradicional. E aí eu conheci o mercado financeiro quando eu entrei na faculdade de Direito. Na faculdade eu tive que escolher um caminho e fiquei com aquele amor platônico de lado. A vida seguiu, segui minha carreira e tal, mas sempre de olho no mercado. Aí, como todo mundo, a gente tem algumas oportunidades. Eu voltei como investidor, como cliente da carteira Z, porque eu voltei para o mercado procurando. A gente já estava na era da tecnologia, inteligência artificial, Bitcoin já estava aí, para quem não estava no hype, mas a galera já estava falando bem. E aí eu cheguei na carteira Z pelas análises quantitativas. E aí, cara, nossa, comecei a acompanhar seu trabalho e veio ao encontro dos estudos que eu estava fazendo. E aí o DeFi e a criptomoeda, toda essa tecnologia de blockchain, NFT, veio que foi um conhecimento meio que na sequência, natural para mim, porque eu sempre trabalhei com ativos físicos, contratos, cédulas, títulos. Então, para mim só mudou a tecnologia, só mudou do papel para o código, entendeu? Do papel para o arquivo. Então foi natural eu entender, e essa transição para mim foi muito simples. E eu comecei a estudar realmente. Foi isso que me convenceu de que esse mercado de cripto, esse mercado DeFi, esse mercado descentralizado tem valor. Porque se você pegar livros tradicionais, analistas tradicionais, não tem lastro, não tem valor. Tá? É o quê? O valor é justamente isso, é a confiança e a estrutura que aquilo foi feito. O mercado descentralizado, ele é feito por todo mundo que está ali dentro. Então, aí já é o gancho para eu explicar o que é um blockchain, por exemplo. Blockchain são cadeias de blocos, igual vários dominós. Então, toda vez que um dado entra ou sai dessa cadeia, os dominós todos pendem. Igual uma onda no futebol. Então, toda vez que algo acontece aquele movimento da rede inteira. E é aí que está a segurança. Porque você vai fraudar um contrato, é impossível. Você vai fraudar um título, você vai fraudar um certificado de registro, é impossível, porque você tem que voltar todo aquele processo que você já foi atropelado por milhares de outros processos no segundo seguinte. Então, é impossível. Tá, aí que está o valor desse mercado, na segurança. E aí, sem contar, tem redes que vou dizer, você fica oculto a sua identidade, outras não. Mas aí voltando, então eu saí do mercado, saí do direito e me joguei para o mercado financeiro. Então saí do mercado tradicional lá do que eu trabalhava e me foquei para o mercado financeiro, porque eu vi nisso uma oportunidade para o futuro. E aí eu até, quando você me convidou, eu falei, o diferencial de tudo isso, de teses promissoras, não é nem a tese em si, é o timing, boa, entendeu? É o boa. timing. Eu lembrei do meme do seu cunhado. O Bob tá apanhando, o último vai apanhar, cara. Pô, eu entrei na tendência e tomei loss.
Lógico, cara, você entrou no timing errado. Quando você me convidou, cara, foi perfeito, porque eu falei, agora eu vejo agora como um momento de revolução de algumas coisas, como foi o iPhone, como foi, inclusive, a corrida do ouro. A gente está num momento que vai mudar tudo. Pode ser que não mude nada, mas se mudar, o posicionamento, a exposição mais inteligente seria agora, entendeu? Interessante, cara, interessante, Rafa. Isso que essa apresentação inicial foi muito boa, porque eu, na carteira Z, pessoalmente mesmo, estou procurando, para mim, teses. Cara, eu estou achando que a gente está num momento aí de revolução nas moedas digitais, a questão do Sim. metaverso, DeFi, blockchain. Eu estou procurando conhecimento, sou aqui altamente humilde de falar que eu preciso entender mais, tá? Na carteira Z, a gente tem um foco muito em fundos de investimentos, analisar muito o passado, obviamente, janelas rolantes do passado, um trabalho Sim. muito minucioso para tentar ponderar perspectivas futuras. Então, é um trabalho muito, cara, é muito trabalhoso o que a gente faz. Só que teses, a gente precisa ter uma prospecção de futuro. A gente precisa ter, saber selecionar as melhores, entender, e como ele falou, a questão do iPhone ali, eu acredito que a gente esteja, nesse momento, em 2022, numa verdadeira revolução. E para minha carteira, eu estou separando, eu tenho falado no Instagram, Rafa, já tem há alguns meses isso, eu estou separando um percentual entre 5% e 10% para teses, porque eu tenho, cara, eu tenho certeza que, sei lá, de 3, 4, 5 teses que a gente. É como se fosse uma small caps, né? Sim, Uma sim. tese, duas teses de 5 porrando, sabe? Mata as outras três que por acaso Paga tudo. possam apaga tudo. Então, essa é a grande questão, e eu acredito que a gente esteja realmente no momento desse porte, por isso que a gente fala com as pessoas. Então, cara, o que eu queria falar com você é o seguinte: eu pedi para você separar, fala, cara, vamos falar de algumas teses que você acha interessante, que eu quero aprender também, vamos bater esse papo aqui. E aí, se você conseguiu separar alguma coisa para a gente, né? Você já comentou sobre blockchain, a segurança dos dados, né? Geralmente as pessoas ainda estão começando a essa questão ser palatável, estão começando a entender, eu também estou começando a entender, falando com a equipe Z, para a gente começar a entender também, até com familiares, tá? Só não falo com meu cunhado, que se meu cunhado entrar, tudo vai cair ao mesmo tempo, então não dá para falar com ele por enquanto, tá? Só Por quando tiver. enquanto se espera. Ele deve Quando ter tiver comprou Bitcoin agora, aí deu essa correção, né? Exatamente, cara. Então, eu queria que você falasse para a gente, explicasse as teses que você Tá. separou e fala primeiro para a gente, explica aí se por acaso não entender alguma coisa, eu vou te interromper e perguntar, porque eu também estou aqui para aprender. E lembrando que no final aqui eu vou falar um pouco sobre a abertura do Dínamo tão esperada aí para a gente. Fala aí, Rafa. Legal. Eu escolhi, na verdade, três teses, que a gente pode falar que são quatro, mas, na verdade, é uma tese que segue o padrão carteira Z. Como cliente, eu aprendi, como analista, eu aprendi essa questão da diversificação como segurança. Então, a tese não é nada fora da caixa, são ativos e produtos que a gente vê no dia a dia. A questão, mais uma vez, é o timing. Então, tudo a gente pensa no longo prazo. Quando a gente pensa, e o desafio aqui, quando o Rafael Zatar me convidou, o Rafa, a gente pensa bastante no longo prazo, segurança, diversificação e rentabilidade. Eu quero um produto curto prazo, desafiador. Cara, realmente foi um desafio, porque curto prazo é velocidade. E com isso em mente, o que já veio ao encontro dos meus estudos? Só lembrando, Cara, Rafa, hã? antes de você continuar, eu estava conversando com o Rafa, eu falei, cara, eu quero incluir algumas teses para minha carteira, só que eu não queria esperar, cara, sabe, a Pra tese ver. maturar, pô, em 4, 5, 10 anos. Já tem muita renda variável, tem muito fundo de ação. Será que a gente consegue ter algum time interessante para tentar alguma coisa de curto prazo? O market time, né, que é tentar acertar aquele momento, é muito difícil, obviamente, principalmente em ações. Mas quando a gente fala de teses, talvez a gente pode, é como se fosse small cap. Se pega aquele momento correto ali, a gente escolhe 5 small caps, provavelmente uma delas, em um momento oportuno, vai dar uma porrada, até no curto prazo, talvez você ofere um lucro grande.
Eu acredito que com teses seja relativamente parecido, até porque tem alguns fundos, até alguns ETFs também, fundos também, liquidez mais alta, então D mais 4, D mais 3, D mais 2, então dá para oferir algum lucro também. Eu penso em teses para longo prazo, mas tentando aí acertar alguns momentos interessantes. Eu acho que dá para a gente tentar essa mitigação aí. Mas pode continuar. Essa é uma tese básica, igual eu falei no começo, não tem nada demais. A questão realmente é o momento que a gente está. Então, o que eu vejo como mais promissor para os próximos meses, agora, anos, curtos, é tecnologia. Isso não tenha dúvida. Se a gente vê o histórico e a performance das empresas de tecnologia, é fora da curva, como a gente costuma dizer. Por que isso? Pelo mesmo critério aqui do nosso desafio, velocidade. Na tecnologia, quem chega primeiro bebe água limpa. Os caras não têm tempo para perder. Então, surgiu esse termo metaverso, né, como uma alegoria aí ao termo mais técnico que é o Web 3.0. Então, a gente está na terceira fase da internet. A fase que você não se identifica mais nem por rede social, nem login sem. Você se identifica pela sua carteira de ativos digitais. Quanto você tem em dinheiro digital. Esse é você. Não é mais quem você é. Lembra da segurança do blockchain? Sim. Não é mais seu CPF, é só a wallet. É quanto você pode pagar de taxa. E aí, a partir disso, é a corrida do ouro que eu comentei. Então, a gente está na corrida da tecnologia. Está todo mundo correndo atrás. Seja para o lado do marketing, que é a tecnologia social, seja para o lado da infraestrutura. Então, a minha tese é simples, é pegar, já tem corretoras aí surfando ou criando produtos para isso. É surfar empresas que têm como missão, como core business, a tecnologia. Por quê? Porque essa realidade próxima aí, metaverso, nada mais é do que uma realidade paralela, a gente viver online mais do que a gente já vive, precisa de tecnologia, precisa de hardware. Então, isso não é novidade, legal fazer um parênteses aqui. Metaverso não é um termo agora de 2022. Isso aí vem em 1960, 90, 2000. Qual que é a diferença? 60, 90? Eu soube a questão lá, soube não, né? Algumas pessoas presenciaram Second Life, né? Essa questão toda de você viver outra vida e tudo. E eu queria entender um pouco mais, cara. Realmente eu tenho muito interesse no metaverso. Eu queria entender um pouco mais, cara. O Second Life foi a segunda leva. Teve um ideal lá atrás, no começo do computador, e aí tecnologia inexistente para isso, impossível. O Second Life foi a tentativa, mas a gente não tinha, e agora já dá um gancho até para a tese, a gente não tinha qualidade de imagem, qualidade de captação, internet, banda, hardware, não tinha nem consumidor para a tecnologia. Hoje tudo isso foi superado, mas ainda não está pronto. Entendeu? Então, por isso que esse é o momento. A gente sabe o que fazer, sabe como fazer, tem matéria-prima, tem mão de obra, tem inteligência, só não está pronto. Então, raras vezes na história, um termo fica tão popular sem o mercado estar pronto. Porque quando sai na mídia, né? Quando sai na mídia, se estourou. É euforia. Nesse caso, não. Então, a gente está no momento dessa revolução do mercado. Então, o meu foco, que eu estudei para apresentar para vocês, o trabalho que eu apresentei, então, são empresas que se expõem a isso. Então, são empresas de relacionamento social, redes sociais, empresas de tecnologia, então, hardware ligado a dados, ligado à transmissão, ligado a vídeo, então, placas de vídeo, processamento de dados, e a moeda desse novo universo, que é a criptomoeda. A moeda, então, do metaverso lá, a pessoa que vai ter uma vida lá, é criptomoeda, então, só para as pessoas entenderem, né? Não tem outro. Sim, trazendo para a prática aqui, vamos pensar como que isso vai trazer dinheiro. Cara, sem contar com a publicidade, existem aplicações na medicina, na economia, no agronegócio,
que a tecnologia pode ajudar. Essa tecnologia vai ajudar muito. Então, não é uma coisa só lúdica e de entretenimento. Vai ser algo útil para o mercado. Não é à toa que tem bilhões sendo investidos. Entendeu? Então, o primeiro pilar dessa tese, que eu diria que é o predador, é um dos. Eu montei a carteira da seguinte maneira: duas frentes de agressão, de aposta, de curtíssimo prazo, e um pilar de defesa. Excelente. Esse primeiro pilar é esse pilar da tese em si. Então, é tecnologia. Tecnologia, criptomoedas, economia descentralizadas, são as finanças descentralizadas. E legal, para a gente não confundir a galera, eventualmente pode marcar uma live, eu posso falar só sobre o DeFi. Você pode emprestar dinheiro ou tomar emprestado, tem poupanças pagando absurdos mensalmente de rendimento. Caramba! Absurdos, cara. Coisa de 1, 2, 3, 10% às vezes ao dia. Só que você está exposto a uma volatilidade de 60% às vezes. Claro. Aí as pessoas têm que entender isso. Não é pirâmide, não, né? Não é nada ilegal. Não é pirâmide. Isso, É volatilidade. Então o cara compra no topo e perde a liquidez por causa de um momento de mercado. Não é pirâmide. É só uma característica desse tipo de mercado. Então, como isso é muito volátil, no curto prazo é muito ruído. É muito ruído. Mas, além de ser uma tese de curto prazo, a gente está falando aqui de curto prazo, eu não vejo prejuízo. Então, você faz um aporte e se expõe a um determinado projeto de criptomoeda ou de finanças descentralizadas. Você pode sofrer no curto prazo, mas se a tese se confirmar, no longo prazo, você não vai ficar coisa melhor, entendeu? E dá para ficar como é que a pessoa faz, Rafa? É o seguinte, eu vou te perguntar sobre essa primeira tese para a gente encerrar a primeira e falar o produto que a pessoa pode conhecer para surfar ela, tá? Aqui a gente não vai indicar produto, mas vai explicar o que a pessoa, onde pode encontrar, mas o que acontece se a gente escolhe uma tese para curto prazo e, eventualmente, ali no meio do caminho, para curto prazo não, a gente sabe que, obviamente, é uma tese para ganhar dinheiro ali num prazo mais longo, mas todo mundo não conhece uma pessoa que não quer ganhar dinheiro em poucos meses. Não há garantia nenhuma, Se você perguntar para o Luiz Barsi, para o Luiz Alves Paz e Barros, para a gestora Dínamo, qualquer um quer ganhar dinheiro no curto prazo. Obviamente não é factível todas as vezes você ganhar, tá? Então, para deixar claro aqui. Então, o que acontece quando a pessoa vê aquela tese ali e ela não vai se consolidando? Quais são os indícios que o investidor precisa para abortar, vender, zerar? Como é que é a parada? Cara, tem que mudar os fundamentos. Então, a gente teria que voltar para o jornal de papel. Na minha opinião, eu estou sendo bem radical. Se a gente abandonar a internet, a Web 3.0 e as empresas de tecnologia vão falir. Entendeu? É igual o guru lá do investimento. Vai sempre existir homem, vai sempre existir barba, vai sempre existir empresas de aparelho de barbear. Então, nesse momento que a gente está daqui para frente, ou a gente esquece isso que a gente vive, porque qual que é a tendência natural? É evoluir. Mesmo que a gente siga para algo que não seja bom lá no futuro, mas a gente não deixa de evoluir. A gente não deixa de... A gente tenta fazer coisas para diminuir o ritmo do dano que a gente causa, mas a gente não deixa de evoluir por causa de eventual dano ou eventual risco. Então, essa tese de tecnologia e a tecnologia expandir junto com a evolução social, eu vejo como... são palavras fortes, mas, cara, tem que acontecer uma revolução, uma regressão muito grande para a gente parar de usar tecnologia. Claro. E aí, como é que você pode, para a gente encerrar essa primeira tese, Rafa, como é que a pessoa pode procurar algum fundo, algum produto que surfe nessa primeira tese que você falou de tecnologia? Cara, para esse estudo, eu foquei, não dá para olhar todos,
Eu troquei alguns que se destacaram. A Vitro tem um bacana, que ela se expõe a criptos mais consagradas, Ethereum e Bitcoin, e também a tecnologia mais descentralizada. Então, você já tem fundos comerciais com um aporte mínimo aí de R$ 100. Na nossa B3, você já consegue se expor. O cara mais arrojado, aquele cara que gosta de estudar, quer fazer sozinho, perfeitamente possível. A gente tem muito conhecimento, o cara pode comprar como se fosse a ação do projeto. Então, ele compra o token do projeto que vai resolver o problema de comunicação entre o Bitcoin e o Ethereum. Então, Legal. Ele compra o token do projeto que está financiando o jogo de tal plataforma. Então, e aí isso é bom porque você não tem intermediário, mas qual é o risco? O risco é o que a gente está vendo todo dia no jornal. Ah, golpe em jogo de NFT, golpe em cripto que não tem liquidez. Então, como é um mercado novo, não tem muita gente igual você disposto a falar disso, meter as caras igual eu e você para falar o que fazer, o que não fazer. Então, agora está começando. Então, o que eu indicaria? Não é à toa que a gente está aqui na Carteira Z, fundos de investimento, entendeu? Fundos de investimento, que eu analisei a composição, está todo mundo mais ou menos na mesma linha. Então, a gente tem fundos expostos a projetos de criptomoedas e soluções de blockchain, games. Então, tem um mercado de game muito grande nisso, porque a gente pode falar mais disso, mas o jogo dentro de um blockchain, ele precisa pagar o jogador. Porque você precisa de processamento, capacidade de processamento. Então, quando você está jogando, o processador do seu computador você está alugando o seu computador para aquele jogo. Ele é complexo, a gente vai falar disso depois. Mas tem universos. Então, para o cara saber selecionar o jogo, a exposição mais inteligente é fundos de investimento. Vai ter uma galera, uma equipe especializada, estudando, trocando e escolhendo os melhores projetos. Então, para finalizar... pode falar. Para finalizar, eu vi um fundo da Vitro. A Vitro tem alguns. Se escrever cripto, smart, NFT ou coin, cara, todos ali têm mais ou menos a mesma exposição, só muda ali o time, entendeu? Mas eles têm um fundo bem bacana que já vai fazer um link para a minha segunda tese. Mas só para completar, tem fundos de games também, que eu acho bem interessante ficar expostos. Então, os fundos de games, eles trabalham com ações de empresas que criam games. Mas qual o primeiro? Você terminou o primeiro já? Você falou o nome? Eu não escutei. Tem o da Vitro, que é o Cryptometals. Vitro Cryptometals. Isso. Interessante para surfar a primeira tese, né? Para surfar a primeira tese. E aí já é o gancho para eu explicar a segunda tese. Mas só para concluir, ainda tem o Warren Games, que é uma cripto focada na tecnologia mais jovem que está começando. As empresas têm meses, tem 6 meses. É a segunda tese já, não? Não, ainda na primeira tese. Tá. Então, a primeira tese ela é composta de ações, fundos de criptomoedas, sim, fundos de NFT e fundos DeFi. Então, é uma tese mais complexa. Beleza. Então, é o Vitro Cryptometals, né? Isso. E o Cryptometals, ele tem essa exposição ao DeFi, ao cripto, às bitcoins e aí ele já dá o gancho, que eu já vou entrar na segunda tese, que é a tese de proteção, que são os metais. Legal, pode falar dessa aí que eu tô curioso. O Bitcoin mudou inclusive o comportamento dos operadores institucionais. Se você olhar o book de ofertas em contratos futuros, antes e depois do Bitcoin, o comportamento dos caras mudou completamente. Porque antigamente os caras tinham volume, eles trabalhavam com o volume ali nas negociações para ter as vantagens na especulação. Com o surgimento do Bitcoin e a valorização dele, surgimento não, agora o Bitcoin com o valor que está, muitos operadores foram para lá.
começaram a montar posições no Bitcoin. E a análise, até quantitativa, demonstrou que essas posições não são à toa e não são feitas por qualquer pessoa. Então, dá para a gente dizer, muita gente dizendo, e eu me incluo nisso, que o Bitcoin tem se tornado um ativo de proteção e um ativo de segurança. Caramba, para mim essa é nova, cara. Porque, dá uma olhada na correlação metais e Bitcoin. Se não tiver uma notícia específica batendo em algum deles, eles tendem a ter uma correlação negativa. Ou, pelo menos, um enfraquece o outro. Então, se no Covid todo mundo ia correr para o ouro, todo mundo correu para o ouro e para o Bitcoin. Se você olhar o gráfico dos dois, é bem parecido. E aí isso despertou, isso a curto prazo, cara. Então, esse entendimento... Mas o Bitcoin não vai morrer, cara? Meu cunhado falou segunda-feira que o Bitcoin vai morrer. Não vai morrer não, cara? Sabe quantas vezes o Bitcoin já morreu? 440 vezes com essa agora. Pois é, cara. Então, cara, até perguntaram aqui como selecionar teses. Muitas teses aparecem ao mesmo tempo, cara. E eu não sei se 300 teses vão dar certo, né? Então, a gente precisa selecionar com inteligência. E fala um pouquinho. Então, você falou do Vitro Metals, né? O primeiro ali, que você gosta. Uhum. A segunda ali, o Bitcoin, você está falando que é um ativo de proteção para essa tese. Todo mundo corre para o Bitcoin quando dá uma crise ali. É um ativo descentralizado de pagamento. Não é isso? Isso. Beleza. E aí isso justifica a escolha dessa minha segunda tese. Por que metais? Bom, vamos fazer um raciocínio lógico. O Bitcoin está se tornando um ativo de proteção oposto ao ouro. Então, vamos falar um português bem claro. Se der ruim no Bitcoin, a galera vai correr para o ouro. Então, se expor ao ouro numa agressividade dessa, porque curto prazo é agressividade. A gente tem que ser o agressor, tem que ser o predador. Então, se expor com tal agressividade sem uma proteção, não é inteligente. Então, se der problema, a galera os grandes investidores vão voltar para o ouro, vai voltar porque é seguro, porque sempre funcionou. Além do que, então, o ouro tem os metais, né? Então, o ouro puxa todos os outros metais. Então, não é só o ouro importante aqui. Por quê? Lembra que a gente estava falando de infraestrutura para o metaverso funcionar? Sim. Muita coisa, muito hardware é feito com metais preciosos, de metais difíceis de ser minerado, de metais caros. Então, aí a gente tem duas pontas. Então, os metais, ele está protegendo esse novo mercado volátil, ao mesmo tempo é matéria-prima para a infraestrutura ficar pronta. Perfeito. Então, eu preciso de metais para placa de vídeo, para HDs, para telas, eu preciso de metais para chips de processamento de dados, eu preciso da matéria-prima. Então, basicamente, esse é o raciocínio. Então, eles se completam e se protegem ao mesmo tempo. Perfeito. O Tanakera aqui, Rafa, falou assim, não consegui pegar o segundo nome da primeira tese. É uma exposição do Warren Games. É um fundo BDR nível 1 que ele se expõe a algumas criptos, alguns projetos DeFi e algumas empresas que têm como objetivo preparar essa tecnologia de games aí. Warren Games FIA BDR. Ah, legal. Com relação a cripto, não é uma indicação. Então, eu nem queria focar muito no nome do ativo, porque semana passada, cara, a Hashdex lançou um fundo DeFi, na verdade é um ETF, DeFi, mais ou menos a mesma composição da Vitro. Então, sim, se a gente for preparar alguma coisa oficial aí para lançar para a galera, eu posso pensar em ajustar esses ativos. Mas, a princípio, o que a Vitro tem está sensacional. Não tem nada para dizer. Então, a princípio, é o fundo da Vitro, Cryptometals e Warren Games. Eu não li a notícia, mas eu li a manchete, a XP, e, se eu não me engano, mais uma também estão disponibilizando o acesso. Boa. Vamos para a próxima, então? Legal. Gostei. Vamos lá. E aí, como terceiro pilar, que agora aqui é a parte ousada da tese, tecnologia
é uma tese, além de ser uma tese de curto prazo, é uma tese de longo prazo. Junto com o quê? Junto com energia. Tecnologia, ela vem colada com a tese de energia, agora renováveis, que é o politicamente correto, que é a tendência. Então, a tendência é a gente nos proteger aí as fontes de energia. Então, é o futuro. Então, eu acredito nas energias renováveis como longo prazo. Mas o desafio aqui é curto prazo. Então, energias renováveis não é uma realidade para agora. E as empresas de tecnologia, ao meu ver, vão acabar ignorando essa barreira por conta daquela corrida. Então, e além disso, a gente tem um problema aí macroeconômico, um problema não, uma situação já macroeconômica, e aí eu já vou falar. A minha terceira tese, dentro de energias, é uma exposição ao petróleo, a curtíssimo prazo. Então, quem sou eu para falar target price de algum ativo? Mas grandes analistas de grandes casas dizem que o preço target é $100 o barril. Então, ele vai acumular e vai trabalhar na casa de $100. Então, estamos hoje a 85. $85. 87 hoje, tá? Então, por quê? Porque o primeiro argumento é esse, a energia renovável seria a minha escolha, ok? Mas não vai acontecer agora. Então, se a gente quer ser agressivo, se a gente quer ser rápido no bote, a gente tem que acompanhar o que está subindo. E por que o petróleo está subindo? É uma live só para falar dele. E tem especialistas muito mais gabaritados que eu. Mas, basicamente, eles estão com um problema na tecnologia de produção. Entendeu? Então, não se está produzindo mais do que tem. Está caindo a produção, o custo de produção está aumentando. E não estão investindo mais. Por quê? Porque não vai ser consumido. Então, o mercado está mudando de energia também. Então, com isso, o que está acontecendo? A oferta está caindo, a demanda só aumenta, e a transição só vão sair do petróleo e das energias fósseis, né, não renováveis, na hora que as energias renováveis der garantia. Ninguém pula de um cavalo para o outro muito distante. Então, nesse curto prazo, o que eu vejo é um spike muito violento do petróleo. Então, colocar o petróleo numa tese, se expor também. A Vitro tem um fundo de petróleo. Os dados são lindos, cara, dos últimos meses. Na verdade, assim, o interessante, você está falando de alguns da Vitro, falou da Warren também, é que nem todas as corretoras elas focam tanto nessas teses, né? Não. Então, Foi difícil encontrar. Assim, eu até tentei diversificar, porque nada contra a Vitro, mas diversificar também a exposição e a gestão. E, cara, não sei se a galera está com falta de coragem, não sei o que acontece, a galera não está se expondo tanto, não. Qual é o nome desse fundo da Vitro? Cara, é Vitro Petróleo? Petróleo Fim. Petróleo Fim. Vitro Petróleo Fim. Ah, tá, legal. Esse eu nem conhecia, cara. Eu nem conhecia esse fundo. É legal o Tanaquera aqui sempre participando brilhantemente, cara. É legal essa pergunta. Como investir em petróleo sem correr o risco de intervenção do Estado, segurar o preço com uma canetada? Essa pergunta aí é bem... Cara, eu vejo esse debate nas redes. Na minha opinião, política interna pouco vai influenciar no preço do petróleo nos próximos movimentos, cara. Pouco. É uma commodity, o país não tem, a gente não tem liberdade para escolher o nosso preço, independente da gente ser produtor. Então, o preço é estipulado, o preço é cotado em bolsas, né, de Chicago, Nova York. Então, não depende de política interna. Então, isso é uma questão até de segurança contra o nosso real, entendeu? A gente está exposto a políticas internacionais, não exposto a simplesmente dolarização, mas exposto a outra política. É legal. Falando aqui de política interna, né, cara? Eu estava até falando com o Nigri esses dias, né? E ele estava falando, cara, dificilmente o governo vai falar alguma besteira esse ano que vai derrubar a Petrobras, né? Por exemplo, aqui, aí no caso interno, né? Aí aqui acontece, claro, mas a gente está falando aqui
é diferente, uma tese mais do petróleo global e não interna, como política interna, né? Que é diferente. Sim, uma tese mais global, exatamente. É porque, se você reparar, a gente tem, na nossa carteira, então, resumindo, a gente tem ações, ok, conservador, moderado. A gente tem cripto bem arrojado e agressivo. E duas commodities. Então, apesar da gente estar, nesse momento, agredindo, entrando junto com os agressores no mercado, a gente está se protegendo de uma maneira bem inteligente, porque se der ruim em um dos campos, a gente está exposto a teses que são consagradas são metais e energia, certo? Muito Entendeu? bom, muito bom, muito bom, Rafa. Muito bom, muito legal. Gostei bastante da sua explanação aí, deu para explicar direitinho, acho que as pessoas entenderam também sobre algumas teses promissoras. A gente está à procura realmente, cara, porque ninguém cobra esse tipo de questão. Eu tenho absoluta certeza que vai ter tese que vai dar uma porrada fenomenal. Entre os fundos melhores do ano passado, houve vários fundos de teses. E, cara, o investidor tem que ter um percentual ali. Obviamente, cara, eu acho que um percentual entre 5% e 10% do patrimônio para a tese eu acho interessante. As pessoas às vezes querem colocar 50%, 60%, 70%, não é aconselhável, mas um percentual para teses bem estudadas e interessantes, como a gente está falando aqui, eu acho que é bem pertinente na carteira do investidor. Essa live foi para a gente conversar sobre isso, trazer essa síntese para vocês, né? E agora, Rafa, não sei se você quer falar sobre algumas teses. Eu não comentei sobre o que está acontecendo agora, tal, essa tensão internacional na Europa. Isso também fortifica a tese. Legal você falar sobre isso. Você quer ter seu comentário sobre isso rapidinho aí? Não, na verdade, não sou analista político, né? Sou de formação, mas nunca expus opinião. Mas é só para corroborar a tese que essa tensão são grandes produtores e transportadores de energia, de gás, de petróleo. Então, está uma tensão em cima disso. Isso só vai fazer os ativos de proteção arrojados ou conservadores pegar uma tendência de alta, que isso já se mostrou na precificação pré-notícia. Então, semana passada, a gente já percebeu um movimento de precificação. Então, o pessoal fez aquele movimento típico de derrubar o preço, se posicionar montar grandes posições em regiões estratégicas. Então, a gente viu isso no Bitcoin, a gente viu isso no ouro e a gente viu isso no petróleo. Por quê? Esse movimento da última semana foi por conta dessa tensão. Então, era só isso que eu queria concluir. Boa, muito bom. Realmente, essas tensões tendem a fazer com que esses ativos, né, alguns de proteção, até outros de risco, dependendo da situação e do contexto aí, darem uma explodida aí num cenário de volatilidade. Né? Realmente, esses ativos explodem em cenários de volatilidade. Obviamente, alguns acabam dando uma porrada para baixo, mas a gente está conversando aqui sobre as teses promissoras aqui. A gente está chegando ao nosso final aqui, foi muito legal essa live. Se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma consideração, pedir para seguir o Rafael aqui no Instagram, Rafa Marques aqui, que só tem conteúdo bom, vai começar a colocar mais conteúdo para vocês. Né? Se me permite, eu vou deixar, tem aí, eu vou divulgar o Twitter também, tem o Instagram aqui, e aí o pessoal tiver alguma dúvida, bater um papo sobre fundo, análise, projetos aí, pode me chamar, a gente vai respondendo.